Fala, resenheiros, aqui é o Tyson Valadares. E aqui é o Fernando Lobo. E esse é o Resenha Pop, o seu podcast sobre cultura nerd, cultura pop, filmes, séries, enfim, todo esse universo que amamos, né, Fernando? E você votou e você escolheu. Hoje falaremos sobre traumas de infância, Tyson? Traumas de infância, sim, aquelas coisas tenebrosas que tinham lá, né? Nós tivemos a infância mais ou menos nos anos 90 e a adolescência nos anos 2000, podemos deixar estabelecido isso. E nós vamos trazer aqui aquilo que realmente nos trazia muito medo, muito trauma, e que realmente repercute até hoje. Até aí você vê alguns vídeos na internet, coisas lá de trás que hoje em dia ainda viraliza, né? Tem coisas que você vai ver assim e falar, não era tão assustador assim. É que você era criança, né? Mas tem coisas também que até hoje assustam. É, exatamente. Fizemos uma lista, vocês também argumentaram com a gente lá no Resenha Pop. Então quem não nos segue, nos siga lá no Instagram. Nós fazemos caixinhas de perguntas lá relacionadas ao episódio. Resenha.pop lá no Instagram, nos siga. Mas antes de mais nada, a gente quer falar que nós estamos aqui com o nosso convidado de hoje, você pode ver, ele que já gravou vários podcasts na época que era só áudio, então você que acompanha a gente lá desde o começo sabe de quem a gente está falando, mas quando fala de nostalgia, quando fala de coisas de infância e adolescência, nós não pensamos em outro nome a não ser Rodrigo Fagá. Seja bem-vindos a esse novo formato aí, Rodrigo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Fernando, muito obrigado, Tyson, amigos de longa data, Com sempre certeza. que precisar de mim para falar desses assuntos aí nostálgicos, pode contar comigo. Legal, beleza? Cara, seja bem-vindo aí. E realmente, cara, o Rodrigo ele traz né, Fernando, ele lembra muito bem das coisas, detalhes das coisas, e quando se trata de nostalgia, galera, os episódios que a gente fez episódio com ele de Chaves, a gente fez episódio de Silvio Santos, o episódio de brincadeiras da infância, né? Então, assim, quem não viu, entra lá no nosso Spotify, tem todos esses podcasts lá que ficaram muito legais. Exatamente. Deu trabalho fazer esse vídeo, então curta, comente, compartilhe. Esse vídeo sai ao mesmo tempo que sai lá no Spotify também, nos siga no Spotify, tá? E é isso, bora lá pro episódio então. É isso mesmo, mas antes de adentrarmos ao tema do episódio, nós temos que falar dos nossos patrocinadores, né? Sem os quais os nossos episódios não seriam possíveis. O primeiro deles é MB Studio, esse estúdio maravilhoso que traz toda essa qualidade de áudio e vídeo para vocês aqui em Itararé, tá? Ele faz gravações de jingles e vídeos também, caso você queira. É com o nosso querido amigo Marcos Barbosa no número 15 98128 8540. 15 98128 8540. MB Studio, o melhor em áudio e vídeo para você. E temos que falar também da bebida mais gelada da cidade de Itararé, que é a distribuidora Santos e Brito, com a gente desde o começo do nosso projeto, né, Tyson? Exatamente. Produtos de mercearia, gelo e carvão. Fica localizado na Rua Tiradentes, 312, na Vila Osório, tá, pessoal? O delivery é 15 998 23 90 95. Vou repetir para vocês aqui. 15 998 23 90 95. Distribuidora Santos e Brito. Sem mais delongas, então, adentramos ao episódio 26 do Resenha Pop, que são os nossos traumas da infância, né? Então, repetindo, né, nós temos aqui a média de idade de 32 a 35 anos, sim, né? 33. Você é 33, né? Eu e o Rodrigo somos da mesma ideia, 35. Então nós tivemos a nossa infância nos anos 90 e tivemos ali a nossa adolescência a partir dos anos 2000. E realmente, gente, a TV dos anos 90, principalmente, ela era totalmente sem censura, né? Nesse sentido de o que passar em cada horário, né, Rodrigo? Parecia que não tinha classificação, né? Exato. Das idades ali. Passava de tarde, passava de manhã. Eu lembro, assim, ainda que teve uma época que não tinha. Mas assim, eu lembro de uma parte que começou a ter classificação livre embaixo. Isso, começou a aparecer, sim, né? Acho que foi uma lei que teve que... Isso, mas foi bem depois. Foi bem depois. Acho que foi pra cima dos anos 2000, Isso, né? Nos anos 90 não tinha nada disso. Daí por fim começou aquela coisa da CONAR também, a proibir... Dos comerciais, proibir né? comerciais de brinquedos infantis e tal. Mas nós vamos falar ali dessa época nebulosa da TV,
que realmente tinham coisas que passavam durante o horário do dia, assim, que a criança via, mas a gente também era curioso também, às vezes ficava até a noite pra ver umas coisas que dava medo também. Sim, é né? verdade. Não chegava nem a dormir depois. Pois é, né, cara? Então, não era só culpa da falta de classificação da TV, né, Fernando? Também a gente era curioso e gostava de passar medo, né? Nos anos 90 era uma terra sem lei, né? A televisão. Com certeza. Exatamente. Cara, a gente trouxe aqui o primeiro trauma da nossa infância aqui, tá no nosso roteiro, e foi uma unanimidade, assim, quando a gente perguntou lá no Instagram, principalmente, que primeiro, o Chuck, brinquedo assassino, né, cara? A SBT, principalmente, adorava passar os filmes do Chuck, o brinquedo assassino. Nossa. E, cara, eu acho que por misturar essa temática dele ser um brinquedo, né, e toda a questão dele ter em si ali um espírito de um assassino, do Charles Lee Ray, até o nome do assassino, eu lembro. Então, acho que dava mais medo por causa disso, né? Nossa, era... Porque acessava o público infantil, né? Isso, que era um brinquedo, querendo ou não. E a gente ficava ali... Nos primeiros filmes, eu acho que foi mais trash, né? Isso. Depois, acho que ficou meio popular e começou a não dar medo mais. Mas era... Ele com a faquinha, tudo mais, né? E a gente não via ele matando a pessoa em si, né? Só ficava a turma gritando e ele em cima... Em alguns filmes não tinha tanta parte expositiva, né? Daí outros mais recentes começou a ter essa questão expositiva ali do gore. Mas, assim, o Chuck, cara, eu lembro que, assim... Por mais que o filme fosse passar à noite, normalmente era na sexta-noite ou na terça-noite. Era mais na sexta-noite que passava esse filme. Mas a SBT ficava durante a programação inteira fazendo a propaganda. É verdade. Na sexta, o brinquedo assassino. Cara, daí a hora que começava eu lembro muito bem, cara, começava essas propagandas do filme na SBT, eu tampava assim o olho e tampava o ouvido pra não escutar, só que daí eu ia assistir o filme. Então, mesma coisa eu, acontecia a mesma coisa comigo. Eu ia assistir o filme, cara, só pra ficar com medo depois, né? E o mais legal é que quando tinha algum amiguinho, né, ali, que era loirinho, do cabelinho mais assim, a gente chamava de Chuck. Viu, o pior... O bullying aí era forte. O pior de tudo, cara, que o SBT ficava o dia todo passando, não perca, às 22h30. Começava às 11h30 da noite. Nunca exato. Era no horário exato. Depois do programa do Ratinho, por exemplo, né? Essa é uma das características da TV dos anos 90, né? Que você não tinha horário pra começar as coisas, né? E eu não sei vocês, mas eu tinha... Quanto mais adentrava na madrugada, mais medo ficava. Com certeza. Isso com certeza. Porque os pais já estão dormindo, você tá meio sozinho e tal. Enfim, a gente abusava da sorte aí. E junto com o Chuck aí, né, Fernando? A gente tem um Chuck brasileiro, vamos dizer assim? O Chuck brasileiro aí, cara... É a mesma coisa. Eu não sei quem copiou quem, né? Exato. A gente não fez essa pesquisa, mas realmente é muito igual ali a... Quem será o cosplay de quem? Pois não, olha aqui. A roupa, principalmente, né? Cara, é muito parecido, né? A camiseta listradinha, o macacão... E eu acho assim, o rosto do Fofão mais amedrontante do que o do Chuck. Eu também acho. Do Chuck. Esse ator que fez o Fofão, que tem os episódios, não só o boneco, mas era o Patropi, né? É verdade, era o Patropi, né? Exato. Ele lembra um pouco também, principalmente nessa imagem aqui, aquele que faz hoje no ratinho lá que usa um narizão assim. O Santo. O Santo, ele lembra um pouco. Até o olhar também. Lembra mesmo. Mas, enfim, o Fofão, cara, eu tenho uma amiga, não vou dizer o nome, né? Se ela estiver assistindo, ela vai saber quem é, que tem pavor do Fofão, cara. Então, Carreta da Alegria, que tiver Fofão, ela sai de perto, assim, cara. Ela tem medo até hoje, ela tem a nossa idade, assim. Ela tem medo do Fofão. Mas, gente... Mas é muito tenebroso, olha isso para fazer animação infantil, anos 90. Que isso. E daí teve uma polêmica ali envolvendo o Fofão, né? Isso, eu tive um trauma muito grande com o Fofão também, porque ao mesmo tempo, né, do Chuck. Então, lembro um dia até que eu tava assistindo o Chuck, e daí tinha esse boneco do Fofão em casa, dos meus tios. Aí eu fui dormir, né, aterrorizado com o Chuck. Aí a hora que eu dou uma olhadinha pro lado assim, eles botaram o Fofão em pé do lado da minha cama, cara. Pensa o susto que eu levei, né? E eu sempre deixava de lado esse boneco, e sempre deixava ele escondido em algum lugar pra não me assustar. Depois de muitos anos, né, que eu fiquei sabendo daquela história da adaga. Que ele tinha uma adaga dentro dele, né? O que eu fiz? Abriu. Fui comprovar pra ver se era verdade. Destruiu o boneco? Peguei uma tesoura, fui abrindo ele assim. Isso depois de mais velho, né? Porque quando eu era criança eu não tinha coragem. Eu abri realmente e tinha
um objeto. Um punhal? Assim, Tinha um punhal? Um punhal preto. A forma de um punhal preto, desse tamanho mais ou menos. E só que daí ele é pra sustentar a cabeça, né? Então... que daí na época teve uma polêmica lá, né? Um pastor, acho que falou que era um punhal pra poder atacar. Mas enfim, era da época, aquela né? coisa, né? Outra, que acho que não tá no roteiro, mas que tinha toda essa coisa assim de brinquedos demoníacos que iriam iriam influenciar as crianças. Por exemplo, o clássico do Yu-Gi-Oh! Do Yu-Gi-Oh! Lá, do Gilberto Barros. Cartinhas do demônio. Cartinhas Vou pegar do demônio, levou psicólogo, Cara, imagina os pais da época que só tinham a TV, não tinham internet pra pesquisar se aquilo era real, se aquilo realmente era factível. Imagina a cabeça dos pais naquela época. Tudo que passava na TV acreditava, né? Ainda mais o Gilberto Barros com a credibilidade dele da época. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Conheça o baralho do diabo, chamado Yu-Gi-Oh! Baralho do diabo, cara. Que isso. Aqui, ó, polêmica. Crianças devem brincar com figurinhas de Yu-Gi-Oh! Deixa eu ver o que você acha. Realmente, cara, se você pensar, a cultura japonesa como um todo, nos desenhos, nos mangás, eles têm influências em lendas, em mitologias. Sim. Em mitologias, né, de vários países, que tem a figura do maligno, que tem a figura, né? Mas assim, cara, todos nós aqui assistimos o Yu-Gi-Oh!, jogamos Yu-Gi-Oh!, tivemos as cartinhas, né? Só que, cara, era essa meio que uma lavagem cerebral que faziam, né? Porque só era TV, cara. Sim. Só era TV. Sim. E no Oriente a gente sabe, né, que tem essas situações assim de costumes deles lá. Isso. Às vezes pode ser alguns costumes nossos aqui que pra eles é bem estranho também, né? Tipo, tomar banho todo dia, né? Exatamente. Lá no Japão, por exemplo, era desde, sei lá, anos 70, 80, já tem aquela coisa lá de monstros gigantes invadindo a cidade, o Godzilla, tal. Então, assim, você falou, às vezes esses bichos aí, esses monstros, para a cultura deles, onde foi criado, não tem essa ligação com o maligno, não tem essa ligação, né, com o demônio, vamos dizer assim, né? Daí veio para a cultura oriental, que tem o cristianismo, né, como maior potência, e aí eles fazem essas adaptações. Viu, mas até hoje a televisão dá essas derrapadas assim. Há pouco tempo teve lá na Record, eles mostraram um vídeo. É o teste de motorista para o presidente dos Estados Unidos. Era o Gran Turismo. E era o Gran Turismo, entendeu? Não, hoje em dia acho que tá até mais perigoso pra imprensa, cara, de cair inteligência artificial. Furada, é muito fácil, né? De cair em furada, assim. Então, e é isso daí, esses traumas, a gente começou falando aí do Chuck, que foi importado dos Estados Unidos, o Fofão que veio do Brasil, e nós temos aqui também a Globo, aqui, que realmente trazia para nós crianças ali dos anos 90, principalmente com a novela A Viagem. Meu amigo, essa novela, ela tinha uma temática espírita, né? Uma temática voltada aos ensinamentos ali da religião espírita, mas esse cara aqui, ó, o Alexandre, que ele era um espírito maligno, né? Era um cara ruim que morreu e acabou virando um espírito maligno. Ele dava muito medo, cara. E eu acredito que essa novela é de 94, eu tinha 5 anos, eu lembro exatamente assim não da novela, mas eu lembro dele. Várias coisas, né, dessa novela. Dessa situação do inferno com o céu. Isso que dava medo, mais ou menos. A coisa que mais marcou pra mim nessa novela é a abertura, né? A música do Roupa Nova. Sim. Tem sucesso até hoje, Maravilhosa música, né? E a abertura, assim, é linda. A abertura é linda, assim. Agora, as coisas que tinha, quando mostrava lá os espíritos sofrendo no inferno, né? Eu não sei se é esse o nome, inferno ou um limbo, né? Enfim, sofrendo nesse inferno. Os espíritos malignos que eram meio uma sombra, assim, umas coisas assim, cara, dava muito medo pra gente que era pequeno. Depois de ele ter morrido, né, supostamente, daí na novela ele ficava aparecendo lá pra poder planejar um acidente, alguma coisa assim, né? Até o Antônio Fagundes morreu de acidente de carro. Eu não lembro dessa parte. Só, eu não lembro. Mas era exatamente, ele era como se fosse, entre aspas, não seria um Saci Pererê, porque o Saci ele é malandro, é sarcástico. Ele não, ele era maligno mesmo, né? Maligno. Tipo, de aparecer ali e querer influenciar as coisas mesmo. E essa novela passava à tarde, não passava? Não, ela passou na Globo à noite. Depois não vale a pena ver de novo. Acho que foi o ano passado que voltou a passar. Mas passou também à tarde. Eu lembro de passar à tarde também. Passou algumas vezes, não vale a pena ver de novo. Não, anos 90 passou no Vale a Pena de novo.
É porque foi muito sucesso Acho de que passou, Ibope, eles já novela. reprisaram depois também. Eu acho que ali por 97, 98 deve ter passado de novo, só que à tarde. sim. Daí. Foi muito sucesso, foi né? muito É porque sucesso. geralmente à tarde você assistia Vale a Pena Ver de Novo, né? Aí tinha essas novelas aí, sei lá, Rock Santeiro também, que tinha uma temática sim. mais dark, né? E você tava esperando pra assistir o filme, né? Da sessão da tarde. Porque geralmente acabava a novela e já Isso. começava a sessão da tarde. Exato, e Aí você depois pega- Malhação, né? Isso, aí você Depois pegava Malhação. essas... Mas assim, o Alexandre traumas aí. dava medo mesmo. E nessa mesma novela, muita gente não lembra tanto, mas também teve a figura lá do Mascarado, cara. Na novela A Viagem, que o Rodrigo muito bem lembrou quando a gente estava montando o roteiro. É 94 mesmo, né? 94. Tinha lá um mascarado, que era um personagem na novela, e que em certo momento ele tirou a máscara, né? Sim. E ficou... Cara, era muito... É, olha olha só. isso, né? Parece Olha o Fantasma da Ópera. Exatamente, cara. E era eu muito vi estranho. uma curiosidade, eu Esse vi ator, que ele foi pra fazer um merchan numa plaquinha na frente de um shopping, daí deu sucesso e continuaram ele na novela. Ah, você tá brincando com essa fantasia aí? Daí ele ficou na novela inteira lá sendo confidente pra um personagem que eu não vou lembrar. Aham. Daí no final ele revelou pra todos quem que ele era. Ele era um antigo namorado de uma moça também da novela, que ela pensou que ele tinha morrido. Daí ele pediu ela em namoro de novo, daí teve um triste final que ela falou não. Daí ele foi Ah, embora. você tá brincando, cara. Olha, por que a gente chama o Rodrigo Fagá? Por isso. Ele lembra dessas coisas, cara. Maravilhoso, cara. Mas olha só a maquiagem também, né? Não, Zoado, né? É, zoado, mas pra época, né? Eu acho que na época os pixels que tinha na TV a gente não conseguia ver essa... Se fosse na qualidade dava de medo, hoje... cara. Mas dava medo, né? Olha Mas você só imagina isso. você, 5 anos de idade, vendo uma coisa dessa na TV. Primeiro que o cara mascarado, que já era estranho. Já era estranho. Agora, num dos últimos episódios, ele revela o rosto dele. Cara do céu. Foi realmente Tá bem zoado, amedrontante. Amedrontante. Muito bom. Seguindo ali, agora indo pro SBT, nós tínhamos ali um Jesus, né? Uma mensagem, uma imagem de Jesus ali que encerrava a programação do SBT à Sim. noite, né? Então, acho que no final dos anos 80 e 90, Aham. logicamente o SBT queria passar uma mensagem de paz e tudo mais, só que ficou Isso, meio acho que- estranho, né? É. Não sei se dava medo por causa do narrador falando, ou porque tava encerrando Vou tirar a o TV som aquele aqui. horário, né? Dava um certo... Nossa, acabou então a transmissão, então agora eu tenho que dormir, não tem mais nada, vou assistir chuvisco. Se tem uma coisa que me dava medo mesmo, era exatamente esse momento em que acabava a TV durante a madrugada. Porque daí o que Sim. acontecia? Você não tinha nada, porque às vezes tava sem sono, aí você não tinha mais nada pra assistir, ficava só aquela imagem assim, em alguns lugares, aquela... Chuvisco, o né? chuvisco ou aquele colorido, né? Aham. E fica pi. Aí você não tinha nada pra assistir, você pensava, vou ter que dormir, só que daí nessa hora de vou ter que dormir, que você ficava pensando nas coisas. Sim. Você ficava com medo, você ficava lembrando das coisas que você assistiu durante a madrugada. Acho que era mais ou menos isso Daí mesmo. vinha o terror noturno ali, É. mas eu acho que era esse daqui, com É esse esse sol aqui, ó. É isso daí. Esse daí, né? Então, acho que vai Ele abrir que vai abrir aqui... no YouTube, né? Vamos ver que se ele vai... Que abre a Vai abrir uma propaganda. publicidade. Vai ter alguma imagem ali, não tem? Na verdade ele é um videozinho, né? Vamos esperar aqui. Ah, tá. Vou colocar aqui, acho que não vai ter Ele problema. passava lá, uma porque mensagem sem de som. paz, né? Olha lá, ó. Não, era uma mensagem Sim. de paz, mas eu acho que todo o ambiente, que era de madrugada, você já tava ali praticamente sozinho Ele assistindo falava assim, a TV. boa noite, tá? Estamos encerrando a programação do SBT e vamos fazer a manutenção, coisa assim, né? É, isso Os mesmo. aparelhos, tá? E ficava assim. Mas realmente, né, cara, a imagem... Acho que eles poderiam ter colocado um negócio mais claro, Sim. um negócio mais, né, E ficava assim daí, ó. enfim. Daí ficava... Olha lá, ó. Vamos É. reprogramar Olha lá. nossos satélites. Olha lá, ó. Olha lá os satélites. Olha lá, cara, isso daí é muito suco de infância, E cara. o som desse negócio aí, nossa, era meio Aham, sim. tenebroso também. Aí você mudava na Globo, de repente tava passando alguma coisinha e não é daqui a pouco já entrava lá. Pipa, na Globo era o pi mesmo, né? Ficava aquele coisa colorida assim. Então, realmente Muito bom. Vai ficar repetindo aí, ó. E era o momento ali que dava o terrorzinho noturno na gente, daí, principalmente. Cara, porque era domingo. calado da noite, né? tudo escuro, Acho que era tudo- 1h da manhã. E era né? pior quando era domingo pra segunda. Porque daí no Sim. domingo pra segunda que você via isso, você tava acordado ainda, principalmente sabendo que você ia acordar pra estudar no outro dia cedo. Isso mesmo. Ali, além do medo, você falava, meu Deus, eu tô ferrado. E era cara. sempre um dia que tinha que levar cartolina na segunda. Mãe, preciso.
Mãe, precisa levar cartolina amanhã na Preciso escola. levar uma maquete amanhã. Maquete. Ô, como que pode eles pediam pra criança fazer maquete, cara? Fazer maquete hoje em muito dia. bom, cara. Hoje em dia tá mais fácil, né? Mas naquela época você tinha que comprar o isopor, Sim. tinha que fazer as casinhas. Era um terror da Era um infância terror, também. Era um nossa. terror da infância também, tem que fazer maquete na escola. De escola. Olha isso, Fazer Vamos uma lá, maquete do vamos sistema solar ainda. Tinha que Aí, comprar ó. vários globos de vários tamanhos. Olha, cara, dava um trabalho fazer essas coisas, mano. Não desse jeito aí, esse jeito aí já é tá top. bonito. Não, Tinha gente que fazia até poste com isso daí energia. Já é coisa de De arquiteto, de engenheiro. arquiteto e engenheiro mirim já. Era mais nesse nível aqui, ó. Nesse daqui, ó. isso aí. Esse nível aqui, isso. Aí sim. Vamos ver. Mas tá bonito esse daí. O nosso era bem... Não dava tempo pra pintar as ruas com tinta guache. Sim. Lembra que você pegava dentro do... Aí, tipo, no fim de semana, chupava bastante sorvete, ó. Pra pegar, fazer alguma A coisinha aqui, cerquinha. tá vendo? A cerquinha, ó. Fazer a cerquinha, E exatamente. era alegria. Cara, top demais. Tinha alguns trabalhos escolares que também eram de traumas terror. Eram traumas. Eram traumas. Traumas, tabuada. Quando a professora falava, vocês têm que decorar a tabuada porque essa semana eu vou tomar de forma oral. Nossa. Aí você ficava, puta, qual que ela... Tomara que não seja do 7, tomara que não seja do 6. Se fosse do 7 ou do 8, tá Não, ferrado. até hoje, né? Se você Até pegar hoje. e tomar hoje... você é contador, né? 7 vezes 5. 35. Aí, ó. Tinha uma professora minha Não que não pergunta pra mim. deixava contar no dedo. Tinha com o dedo aqui, ó. Olha só, cara. Olha, trauma de infância. Trauma de infância aí pra você, professor, que fazia isso com a gente. Brincadeira, é graças a vocês que a gente sabe um pouco da tabuada hoje em dia. O Rodrigo sabe mais porque Olha que legal. o rapazinho é contador, Contador. é Eu faço na advogado. calculadora. É verdade. Mas bom. então, daí, cara, tiveram, né? Sempre teve toda uma tentativa de conscientização, né, da população há muito tempo já com relação a acidentes de trânsito, a dirigir, Nossa, verdade. a dirigir com cautela e tal. Só que a televisão, não sei se na época foi o órgão regulador do trânsito, o Detran ou o Contran, que teve a brilhante ideia de fazer ali comerciais de acidente de trânsito. Sim. Isso eu acho Que tinha um deles, cara, que era uma família numa subida assim, na estrada. E daí o cara resolve ultrapassar na subida e daí vem um carro de frente. Ah, eu vi esse. E daí Lembro. aparece assim, daí ele acorda, eu sei. ele meio que acorda porque era um sonho. Aham. Daí a mensagem era, no trânsito você não tem uma segunda vez. Nossa, é verdade. Era alguma coisa assim. Cara, dava muito medo. Isso aí também não era eu não era tão novo. Eu, sei lá, 10, 12 Acho que era anos. nos anos 2000, né? Isso, acho que já tinha uns 10, Lembra 12 que anos. tinha vários na Globo que daí mostrava a pessoa dirigindo, daí sem cautela nenhuma, ela tava embriagada ou eu não sei, eu tava com sono. Daí mostrava as linhas do asfalto mesmo, depois mostrava aquela linha como se fosse uma pessoa morta no chão. cara. Como se fosse uma cena de crime, né? Isso. Sei. É que eu não tô Exatamente. achando aqui agora. Mas era. Você vai lembra, lembrar, aí, você você vai vai lembrar. lembrar, você sabe do que a gente tá falando. Aqui vocês colocaram no roteiro, mas eu vou pedir pra vocês comentarem porque eu não tô lembrando muito bem, que seria comerciais de entrada da MTV. Eram comerciais que acho que eram tipo. Como é que fala? Eram umas massinhas, como que é? Live action? Que fala? Eu acho Era que é stop motion. Stop motion, isso, Daí era bem tenebroso, porque aparecia aquele M do MTV com o olho, daí vinha o olho esmagando em cima. Era estranho. Era bem... Era umas coisas tipo. Bem trash mesmo. alternativo, né? Isso. Ah. Mas era de terror mesmo, né? Uhum. Era da... Tipo, algo uns nesse traumas. sentido aqui? Mais ou menos. Deixa eu ver se eu Isso, acho coloca aqui. assim. Eu acho que não vai encontrar aqui. Eu acho que é mais vídeo que vai aparecer, não sei se não, imagens. Mas assim, eu não tinha muito o costume Sim. de assistir a MTV, né? Até porque a MTV ela era mais de canal fechado, Sim. né? E na minha infância era mais o canal aberto que a gente tinha acesso. As vinhetinhas, né? Exatamente. Então, assim, da MTV eu não tinha tanto, por isso eu tô curioso pra saber qual que seriam elas, né? Ó, essa aqui acho que é uma. Qual? Essa aqui? É. Deixa eu ver que você aparece. Caraca, bizarro, hein? Com medo. Era bizarro mesmo. não- Aham. Ela era... Ela intervalos da aqui, ó, madrugada. hein? Vinheta da MTV. Intervalos da madrugada ainda, era na É, madrugada isso. isso. Rapaz, realmente, olha isso, cara. Caraca, é isso mesmo. E era meio estranho os negócios, sabe? E eram, eram vários, né? Aham. Não eram... Olha lá, cara. Aumenta aí pra nós. É isso mesmo, Rodrigo?
Ah, não, peraí. Aí tá aparecendo o... Acho que tá parecendo o comercial inteiro. comercial. Vamos passar pra frente aqui, vamos ver. Acho que era bem na entrada do programa, né? Aham. Vamos passar aqui, vamos ver. O vídeo tem 7 minutos. É. Mas era bem frenético, pra você ver, ó. Esse daí Olha é um. isso Esse aí é também, um. Esse é um. Clica aí. Ah, que Não, estranho. esse aí mesmo. Pô, Esse parece aqui. o Hitler misturado com o Mickey, cara. Que isso, velho? É, umas coisas bem... Que estranho, velho. Aí, ó, esse daí. Olha ó. isso. Caraca, mano. Olha Imagina isso. você de madrugada, né? Aham. Isso daí dava medo. Acho Olha, que até hoje tá dá doido, medo. Lógico que sim. De madrugada ainda. Ó, o outro. Olha isso. Que isso? Vou Cê tirar é isso aqui, louco. cara. Pelo amor de Deus. Ô, cara, olha, ainda bem que eu não assisti MTV à noite, cara. Olha isso. Coisa estranha. Que isso, mano. Não chegava a ser stop motion. Isso daí Não. é... Que tem o que stop tem motion vários também, tem também uns de outros massinha estilos. também. Ah, entendi. Cara, Eu estranho. achei que não vai ter esse de massinha. Muito estranho. Hoje em dia, pessoal, tá famoso esse negócio aí de série de true crime, Crime, né? uhum. Tipo, qualquer assassino que apareceu na história aí, que seja uma história interessante, a Netflix tá fazendo documentário, outro streaming tá fazendo documentários, e realmente é bastante instigante, né? Temos aí recentemente o sucesso do Dahmer, o sucesso do caso Evandro, Sim. né? O sucesso dos irmãos Menendez lá? exatamente, que realmente é algo que infelizmente, não sei, infelizmente ou felizmente, não sei, dependendo do ponto de vista, a audiência tem essa curiosidade mórbida né? por casos assim. E nós tivemos ali na nossa infância / adolescência o Linha Direta, né? Nossa, O Linha verdade. Direta, que ele trazia realmente esses casos reais brasileiros ali com simulações, né? Isso dava medo, né, cara? Dava medo, Nossa, porque a era- maioria das vezes era assassinato, né? Sim, nossa, a maioria. E era até a forma de apresentação, né? O Marcelo Rezende, Sim. o Domingos Meirelles lá, e eles mesmos davam medo, né? No jeito. Exatamente. Porque era um semblante sério, né? Um Sim. negócio assim. E outra, se eu não me engano, passava na terça à noite, né? Isso. Linha Direta era na terça à Não noite vou na lembrar. Globo. Era terça à noite. Porque quarta era futebol, na segunda era tela quente. Isso. E é isso mesmo. Então era na terça à noite que passava o Linha Direta. Os apresentadores mais clássicos foram o Marcelo Rezende e o... Como que é o nome dele mesmo? Meirelles, Meirelles, esse Mas aqui. teve um antes do... Domingos Meirelles. Mas teve um antes do Rezende, cara. Quem será? Teve um antes do Rezende, mas eu não vou aqui. conseguir lembrar agora. Apresentadores. E a narração deles, né, dava muito medo, né, o jeito que narrava, né? Esse daqui será? Esse daí. Esse daí ó. que trabalhou Mas na foi Record, se Mas foi apresentou. bem pouquinho, assim. O que fez sucesso mesmo foi com... Foi os dois, Foi né? com O Rezende Domingo e o Meirelles e o Rezende. Exatamente. Isso mesmo. Então, assim, o Linha Direta, né, ele trazia esse medo de tanto de você assistir ali o crime sendo simulado por atores ali, né, porque aparecia lá simulação, né? Sim. E também no final que falava, essa pessoa ainda está solta. Aí aparecia a foto, mais pra frente foi começado a fazer também como que a pessoa poderia estar hoje, né, com um envelhecimento digital ali, e falava assim, ó, aparecia mais ou menos essas coisas assim. E falava... O retrato falado, isso, né? Isso. Se você viu, ligue para... Cara, daí você ficava desconfiando do vizinho. Era sempre Viu? parecido com alguém que se conhecia. E sempre Aham. não era um crime qualquer, né? Era uma história só macabra. Exato. Dentro da família, amigos e Exato. crimes que, nossa, é muito Acho que pesado. Geralmente, o que eu lembro mais é a história de feminicídio, né? Feminicídio, tem exato, bastante. E exatamente isso que você falou, não tinha muita coisa assim, de crime organizado, que mandou matar e tal, não era. Era questão de crimes passionais mesmo, dentro Sim. do nosso cotidiano. Coisa assim que era dentro da família, esposo, esposa. E assim, dava muito medo nesse sentido, porque, por exemplo, vou mostrar de novo ali, ó. Olha, se você olhar esse retrato falado aqui, ó, esse retrato falado, você conhece alguém que pelo menos se assemelha com essa pessoa aqui, cara. Sim, exatamente. Pô, eu conheço uns 2, 3 que Pois é é. parecido. Ó, esse aqui parece Marquinho mesmo aqui, ó. Viu? E no final ele falava, né? Esta pessoa está solta. É. Elas devem estar na sua rua ou até seu vizinho. Exatamente, falava isso, cara. Dava muito medo. Dava muito medo. Eles falavam, mãe, não parece o Carlinho ali da Não, cara, venda? A frase que mais a gente ouvia quando a gente assistia Linha Direta. Ô, mas não é estranho esse rosto, né? Não, A mãe falava, só pra citar a gente. A mãe falava, mas não é estranho mesmo, viu? Não é estranho esse rosto. Viu? Mas o duro com o retrato falado é meio complicado, né? Porque ele é meio... difícil.
não é fidedigna Não é a pessoa, preciso, né? né? Porque pega características, né? A característica de um pode ser parecida com Sim. vários outros, né? Então, aí com o tempo, né, começou a aparecer realmente fotos, assim. E o que a gente viu, né, eu dei uma pesquisada de leve, assim, foram resolvidos e encontrados bastante pessoas. Sério? Aham, Olha só que legal. com relação a essas denúncias que foram feitas via linha direta. Até assim, no próprio linha direta, às vezes no final do episódio aparecia: graças a você foi preso fulano de Nossa, tal, daquela do história Bicol. que a gente contou lá atrás. Olha só que legal. Tinha uns episódios que eles traziam essa notícia de que o fulano foi Então teve um foi resultado preso. muito bom pra sociedade o programa, né? Exatamente. Não, mas inclusive, você falando isso me lembrou uma coisa. A Netflix soltou uma série que era Mistério Sem Solução. Que são uma série de histórias que aconteceram realmente e que não tiveram solução. E se eu não me engano, uma criança que desapareceu, eles conseguiram encontrar. Nossa. Porque no final aparece o site. Você já viu essa criança em algum lugar, Massa demais. e conseguiram encontrar uma criança. Alguma coisa assim, a história. Essa parte que o Thais falou do True Crime aí, que é muito popular nos Estados Unidos, do caso Evandro, que foi do Brasil, até que teve um reviravolta no final, que descobriram um dos meninos que estava desaparecidos, que a ossada deles já tinham achado e o Paraná não tinha feito o teste de DNA corretamente. brincando. Daí descobriu que o rapaz já tinha morrido, o menino. E só descobriu um dos depois. meninos, não o Evandro. Não o não. Evandro. Aham. Leandro Bossi. Sim. Ele meio que foi confundido ali. Eu lembro de assistir no daí documentário. foi feito, a ossada dele tava no cofre lá, daí foram fazer o DNA e descobriram que ele tinha morrido já. E o próprio documentário... Foi o documentário que forçou isso. Isso. E o próprio documentário do caso Evandro ali, se você assistiu, você que assistiu, você viu que teve no final quase que uma redenção daqueles que foram apontados como principais acusados na época. Deles ali sendo, né, praticamente, entre aspas, inocentados ali, e a galera meio que pedindo desculpa. Teve sabe? alguns que morreram na cadeia e não chegaram a... E eu lembro dessa época no Paraná, porque na TV ficava toda hora passando pra tomar cuidado na rua. Isso era um trauma de criança infância. desaparecida. Exato. Isso era um trauma de Crianças infância. desaparecidas, daí, meu Deus do céu. Não, E foi uma nessa onda- época aí. Teve uma Foi- onda de crianças desaparecendo nos anos 90. Eu não sei pra vocês, mas eu morava, nessa época eu morava em Ponta Isso é verdade, Grossa. você morava no sim. Paraná. Eu morava em Ponta Sim. Grossa, no Paraná, e lá, cara, tipo, olha, cuidado, porque estão roubando criança, estão sequestrando criança. Falavam até de um tal de Opala preto. Não sei se Verdade, você ouviu eu ouvi falar. falar. Que era uma mulher e 2 homens. lá, né? Isso, um Opala preto que tá passando nas cidades, não sei o quê. Eu não sei se esse negócio de Opala preto também não teve alguma ligação com alguma novela, alguma coisa pode assim. ser também. Não sei dizer, mas falavam pra gente, cuidado com um Opala preto, daí depois uma van preta. Enfim, a gente ficava morrendo de medo, cara. A gente ficava morrendo de medo. Mas a gente não deixava de brincar na rua também. A gente brincava na rua e tal, mesmo com medo. Hoje em dia já muda um pouco a coisa, né? Vinheta do Supercine, né? Que é aquela... Supercine é o que passa no sábado, né? E a gente tem um vídeo, inclusive, de um rapaz que esses dias, inclusive, estava no PewCast, Fernando. E ele que fez o vídeo explicando É o Lucas do Aprofundo. Isso, exatamente. ele explicou isso? Ele explicou que a vinheta do Supercine, ela tem todo um toque ali pra trazer sim uma melancolia. As notas musicais são... Meio depressivo o negócio. Exatamente, né? Então, assim, a gente tem ali... Aqui, ó, sinta medo. Então, assim, dava muito medo, porque, de novo, era sábado, à noite, né? O Supercine começava ali por volta de meia-noite e pouco, né? Que coisa, não. Eu não mas- sabia que tinha essa análise. Mas aí. tem essa análise musical. Quem quiser ver é o Lucas do Aprofundo. Vamos bem deixar na legal. descrição do vídeo aqui. Na descrição do vídeo vai estar o link do vídeo do Lucas, que ele explica certinho essa questão aí do medo que a própria música traz, a melancolia, as notas, enfim, ela é feita para causar realmente essa estranheza. Que coisa. Muito legal. Então era um dos traumas da infância aí, a vinheta do Supercine, sim, cara. Outra vinheta que tinha esse efeito era do Plantão. Com certeza. Nossa, isso daí Até é o hoje, que dá cara. mais medo pra mim. Até né? hoje, se você tá... Até hoje. Sei lá, você tá no dentista. Aí eles colocam geralmente lá Ana Maria Braga, né? Pra você assistir no dentista.
Aí do nada. Nossa, já gela. Fala, meu Deus Isso do daí céu. que é o literal, o Brasil parou. Exatamente, cara. Eu acho que o último que teve esse plantão mesmo, assim, que foi marcante, foi do Silvio Santos. Sim, né? foi. O Silvio Ah, Santos é verdade. teve do plantão. Só que, cara, por quê? Óbvio, não vão nem ter por que explicar, mas que normalmente essa vinheta ela era antecedida de uma tragédia. Só tragédia. É, porque por que interromper a programação, algo tão grave e tão urgente para se interromper a programação que não pudesse esperar o horário normal do telejornal, né? Então, foi assim no 11 de setembro de 2001, né? Tanto é que muita gente fala, o imaginário coletivo fala que estava passando o Dragon Ball no episódio que o Goku estava virando Super Saiyajin 3, mas não é Isso verdade. um delírio coletivo. É um delírio coletivo, isso não é verdade, né? Já foi, aí tem estudos, tem toda uma sequência de programação do que estava passando no dia e não era esse episódio que estava passando. Então, Mas é uma vinheta assim que amedrontante, que trouxe ali Sim. as notícias mais drásticas. Era só aí. tragédia, né? Exato. Eu lembro que do atentado aí, eu lembro exatamente onde eu tava, né? Acho que vocês lembram, Sério? mas eu lembro também eu tava em casa, que... me arrumando pra ir pra Sim, escola, eu tava, acho. era Acho que eu era tava 8h30 na da escola. manhã, mais ou menos. Era 8h30 da manhã. Daí parou a programação, tava passando um desenho, mas não era o Dragon Ball. Era outra programação. Daí começou, daí era o Carlos Nascimento ainda que tava Rapaz. falando. Porque ele fazia o jornal Hoje, acho que na época. Não, olha Mas aqui, ó. Em 2001 nós estávamos na sexta série, Rodrigo. Sexta ou quinta, né? Não, é Acho que sexta, série. 2001. Sexta série foi um período que eu voltei aqui para Itararé e eu estudei na extensão do Tomé Teixeira ali, que foi na Santa Terezinha. Ah, sim. Daí eu estudava de manhã, então eu cheguei em casa, já tava todo o noticiário falando do 11 de setembro e já tinha ali meus 11, 12 anos. Então assim, não foi traumático o 11 de setembro em si, mas o plantão, a música do plantão Ó, da Globo. Vou trazer aqui alguns aqui, só pra gente ilustrar. Aqui no dia 29 de abril de 94, eu fui interrompido com o acidente do Rubens Barrichello durante os treinos no GP de Imola. Puxa, que ele Né? quebrou o braço. Isso. E no dia 30, um dia depois, né? O acidente fatal do piloto, o Roland Ratzenberger lá, né? E daí, nesse fim de semana, a gente ia perder o Senna também. Caraca, foi três em seguida. Três plantões da Globo seguido, né? Uma Fatalidade da Fórmula 1, né? Dia 29, Final dia de semana, 30, né? dia... Imagine quem era mais velho na época e acompanhou, né? Cara, foi essa morte do Ayrton Senna, lógico que dá pra gente fazer até um episódio falando só sobre o Ayrton Senna. Sim. Acho que seria muito legal Sim. nas três. Inclusive dá pra gente marcar já esse episódio. Mas foi uma tragédia anunciada, né? Foram 2 acidentes e os caras não pararam a corrida, não cancelaram a corrida, enfim. Aqui do 11 de setembro. Isso aí foi um trauma pra nós, né? Na época. Exato. Ó, aqui, ó. Atentado terrorista às Torres Gêmeas em Nova York, explosão no Pentágono e queda do avião, interrompendo o infantil Bambu Lá. Exato. E posteriormente cancelando a parte da grade do dia, já à tarde, sob o título de terror nos Estados Unidos. Então, ele interrompeu o Bambu Lá. E o Bambu Lá geralmente era mais cedo mesmo, né? Umas 8 e pouco da manhã. 8 e 9. pouquinho, né? exatamente. O Dragon Ball passava 11 horas, eu acho. Isso, Dragon Ball passava Bem mais logo antes tarde. do almoço. Era um Eles dos últimos interromperam e não desenhos. passaram mais desenho. Não. Exato. Quando o Dragon Ball passava Dragon Ball e logo depois passava Bob Esponja. Agora eu não lembro. Acho que Bob Esponja. Já tava depois. quase indo pra escola já. Já tava na hora de almoçar. E também eu mudava pra SBT, pra assistir Liga da Justiça, assistir outras Isso, coisas. Era outro desenho. outros desenhos. Dá pra gente repetir também, ó, outra ideia, a gente repetir aquele podcast que a gente fez sobre a TV nos anos 90. Nossa, esse você vai ter que vir. Deve Daí- chamar o Felipe também. Isso, porque daí, o que a gente fez, gente? A gente pegou de segunda a domingo e fomos fazendo, assim, qual que era A grade. a grade, qual que era nosso costume de assistir. Esse é um entendeu? episódio perdido de um antigo programa que a De um gente tinha. Ah, legal. Não, a gente fez desse, não fez? Não, não a gente fez. só falou sobre Não desenhos. Pô, legal. Então vamos fazer. fazer então aí nesse formato. Com certeza um dos próximos episódios aí vai ser a TV nos anos 90, aí nossa infância. Legal demais. Então, né, realmente a vinheta da Globo, um dos terrores da nossa infância, um dos traumas da nossa infância. Daí vamos lá pro Ratinho, né, cara? O Ratinho, ele gostava de trazer ali, era um programa semanal à noite, né? O programa dele começava em torno de 8 horas da noite, mais ou menos, e ia até quase 11 horas da noite, era um programa longo. E ele gostava de trazer ali histórias macabras, né? E principalmente histórias ali que mexia com o imaginário de
do Brasil inteiro. E eu acho que até hoje, tem gente que acha que existe, né? E eu Mas se também for não mais no duvido, interior, assim, né? E eu não duvido também, não sei, essas coisas não é da minha área de estudo, do tal do chupacabra, né? Que foi uma coisa que aterrorizou ali a gente. Cara, esse bicho foi um fenômeno, né, de audiência, acho que uns 6 meses na TV, né? Porque não era só o Ratinho, né? Mas o Ratinho que deu mais ênfase. Ratinho, Exato. Gugu, nossa. Exatamente. Especialistas do mundo inteiro pra poder falar sobre. Olha as imagens que eles traziam na TV, cara. Ó, a gente que é criança vendo Não é isso. o Chewbacca? Olha a expressão da Marília Gabriela. Olha a expressão, falando sério. Falando... Cara, você... SBT Agora, Repórter. eu repito, eu quero que vocês se coloquem numa época em que você não podia pegar o celular e olhar no Google. É real que não sei o quê. Ou pesquisar sobre aquilo e tomar suas próprias conclusões. Você só tinha a TV como fonte de informação, cara. Né? No máximo você tinha um rádio, mas daí... Mas a informação só vinha da TV, só né? vinha da TV. Não tinha como... Então você imagina você vendo repórteres credenciados, repórteres... Com credibilidade lá em cima. Exato. Não. Com essa expressão na TV e com a foto lá do chupacabra. E eles chamavam especialistas, sei lá, de cientistas, e perguntavam o que é isso aqui? Eles falavam, não, eu realmente não sei, tem que fazer estudos, tem que fazer, né, exames. Inclusive, no Ratinho chegou a ser levado um fóssil, como se fosse um fóssil, ou uma ossada de um bicho que foi encontrado numa fazenda, no interior lá, de um local onde estavam os animais sendo atacados, né? E realmente aparecia dos animais mortos, olha isso. A maioria era galinha, né? Galinha e tal, que era sugado todo o sangue do animal. Ele não era despedaçado, não era comido, era só sugado o sangue. E era galinha, cabra, né? Esses animais de pequeno porte. E apareceu lá uma ossada, foi levado no programa do Ratinho, lá. Foi levado no programa do Ratinho e o Ratinho pediu para os donos dessa ossada, quem encontrou ali, se podia ser levado a uma faculdade lá, Unicamp, se eu não me engano, para fazer um estudo para saber o que era. Né? E aí a gente teria que ver o que foi esse estudo, né, da Unicamp, se realmente teve pra ver o estudo, resultado. Pra ver o resultado. Na segunda-feira vai sair. Eu ouvi falar lá atrás que disse que era um cachorro que tava na redondeza ali. Ele parece um gato, né? Mas eu não sei também, né? Pra mim isso é um gato. Ó. E outra, cara, uma jaguatirica, sei lá. Um bichinho desse tamanho. Mas aí, é muito conseguir pequeno, derrubar né? uma cabra, né, cara? Galinha até tudo bem, mas uma cabra, né? Enfim, foi uma coisa ali que, cara, ficou mexeu com o imaginário. Tempo, isso daí. Aí teve a questão do ET de Varginha. Teve a questão do ET Bilu também. O ET de Varginha até hoje, cara. O ET Bilu. O Varginha é um ponto de turismo. Virou na estátua. questão de UFO, né? Ó, ufólogo. Olha como que é Varginha hoje lá, ó. Lá, virou uma questão de turismo mesmo. Foram 3 moças, né, que encontraram com ele, né? Vim pelo cafezinho e pão de queijo. A cidade mineira aí de... virou Varginha, né? roteiro turístico mesmo, né? Exatamente. Dizem, né? Que na verdade... As 3 meninas ali, ó. As 3 meninas. Dizem que elas, na verdade, viram um morador ali da região, né? Que ele tava sujo, ele não falava, acho que ele tinha alguma deficiência intelectual, né? Uhum. E daí... Mas também outros moradores falam que tinha homens de preto que foram na casa dessas meninas, que meio que coagiram ela a não falar nada. Então tem várias histórias. O imaginário ia e a história acrescenta quando não apresenta a verdade, né? E fica... Não, e daí, cara, eram essas imagens que ficavam aparecendo na TV pra gente. Tipo, esse bicho. Porque tava lá, era uma imagem sempre ilustrativa da matéria, mas a gente ficava vendo isso, cara. Sim. Depois pra sonhar com isso aí era 2 palitos. Era 2 palitos. Tá doido. Muito bom. E faziam todo. Imaginem uma reportagem hoje dessas reportagens que vocês vê séria no Fantástico sobre organização criminosa, ou essas reportagens lá do Domingo Espetacular como é o nome? Cabrini, Cabrini, ele né? faz lá uma coisa super séria, toda feita uma cobertura. Era exatamente isso, só que nessa temática de questão sobrenatural. Então você via ali pessoas fazendo um trabalho sério e você acreditava. Pô, é verdade isso daí, mano. E aí ficava um trauma, um medo demais, assim, na época nossa. Aqui que eu falei aqui do morador, ó. E eu lembro que nessa época, nas rodas de churrasco dos meus pais e tudo mais, a turma só falava desses assuntos, né? Daí ainda fomentava mais o medo ainda pra criançada na época. Exatamente. Aqui, ó. O que eles falaram que viram um ser nessa posição, e daí falam que é aqui, ó. Nossa, mas... Os militares falaram que era esse morador aqui. Entendi.
Daí fica toda aquela coisa que os militares encobriram, porque, enfim. Toda Fizeram uma autópsia, né? Isso, toda uma história. E nessa mesma toada, né, o Gugu tinha lá um programa um quadro no programa dele de lendas urbanas. E trazia ali as histórias mais assustadoras. A loira do banheiro. Loira do banheiro, enfim, várias aqui, histórias. Ó, lendas urbanas. Deixa eu pegar aqui do Gugu, acho que daí tem aqui certinho. Do Gugu. Do Gugu. Gugu. Muito triste, muito triste. Vamos ver aqui. Tinha a Bruxa de Ferro, o Gangue dos Palhaços, cara. Olha isso, Eu tinha cara. medo de palhaço, né, criança? Gente, meu Deus do céu. Realmente, né? A Fada dos Dentes. Não, e isso, que horas que passava na TV, né? Era 15 horas, 15, meio-dia. Era domingo à tarde. Imagina você Loira comendo do uma banheiro, macarronada lá e aparecer isso. Não, era domingo à tarde. Aqui, era ó. domingo Acabava com a fome, Sim. literalmente. Aqui é super interessante. Trouxe aqui, ó. 5 melhores episódios do Lendas Urbanas do Gugu. Do Gugu. Cara, muito legal, né? E é muito legal depois que o Ratinho, ele começou a usar essas simulações pra fazer o DNA. Ah, lembram? a simulação, verdade. E tinha o Marquito, Rodela, O bola, muito bom. O bailarino, verdade. Exatamente, Ele cara. fazia a reconstituição. Aqui, ó. É muito bom, muito a bom. Flor do Cemitério. Aí Ó. tem no YouTube, pessoal. Não, Quem quiser muita assistir, lá tem tudo no YouTube, ó. Aí você imagina. Querido de novo. Diário, Cara, você A Caixa criança, assistindo Misteriosa, essas coisas domingo, A 3 Loira horas do da Banheiro. tarde. A meu. Bruxa do Espelho, A Loira do Banheiro. A Loira do Banheiro, eu acho que é uma adaptação, é uma adaptação brasileira do Blood Mary, né? É, Da eu Blood acho que é. Mary. Que é aquela coisa Sim, de falar, faz sentido. falar, Tá o, es- O tá nome ali, ó. 3 falar vezes, o nome né? 3 vezes, olha lá, ó. Tá escrito ali. Tá verdade. ali mesmo, cuidado com a concorrência Blood Mary. Foi uma adaptação brasileira aí do Blood Mary. Cara, e lembrando só de um assunto pra colocar aqui, das pegadinhas também do Silvio Santos, aquelas do cemitério, também dava medo. Porque vinha uma caveira do nada de Dava, mobilete pra pegar a pessoa na rua. Olha a vinheta aí do Lendas cabreira, Urbanas. Era cabreira. Imagina, cara, dava medo. Dava medo pra caramba. Cara, outra coisa Loira que do dava Banheiro. medo também foi uma época que eles pegaram lá uma mulher que segundo ela sentia a energia dos locais. Que ela era tipo médium. Sensitiva? Sensitiva. Daí levaram ela pro Carandiru, onde que teve aquele massacre? Carandiru. Levaram ela lá no Carandiru, cara. Vejam aí. Que ela passou mal? Isso, ela passa mal, daí ela chega perto da. Cara, a gente tava ali, a gente era criança / adolescente vendo isso. Cara, você é louco. Inclusive, Dava teve um muito reality medo. show, acho que no Domingo Legal. Que eles pegaram vários sensitivos, Muito bom, cartomantes, inclusive. Muito bom, inclusive. evidentes. Isso eu não lembro. E fizeram tipo uma competição com eles. Levavam eles nos lugares, e eles tinham, vamos supor, levavam no hotel que aconteceu um assassinato. De um amante matou a mulher lá. Aí a mulher, eles levavam o vidente no local e não falava nada da história. Exato. E o vidente tinha que ir lá e usar os aparelhos dele lá pra tentar adivinhar o que aconteceu. Daí ele ficava assim, tô vendo uma mulher morta aqui, Daí tô vendo... quem acertasse mais mais coisa ia perto, ganhando ponto. e ganhando ponto. Caramba. ia tendo É muito liga- legal. É legal, cara. É legal. Essa eu não vi. Vou procurar. A gente não sabe até que ponto, às vezes, as coisas não foram manipuladas e Sim. tal, mas que é interessante Sim. acompanhar, eu achei bem interessante show, também. videntes. Isso já é mais recente, né, Fer? Acho que deve ter uns 10 anos pra mais. Atrás, a gente já era adulto. Já. Os Paranormais o nome. Isso. O Domingo Legal, É ó. engraçado a gente falar desse tema, porque como que dava ibope pra TV, né? 2014, ó. Porque era muito... 2014. Aqui, Isso eu ó. não assisti. Os Paranormais. Acho que foi o Celso Portiolli que apresentou. Era legal. Lembrei pelo nome. Era legal. Agora eu lembrei. Era legal. Quer ver, Eu ó, pensei que era na época do Paranormais. Gugu. Não. Aqui, ó. Os Mas Paranormais. não, eu lembrei, agora eu lembrei. Aqui, a fotinha. Pô, Essa e tinha- fera e aqui. tinha- como eu falei, não sei até que ponto isso era manipulado, Sim. mas Aqui, ó. tinha umas pessoas ali, cara, que, pô... Que tinha propriedade que eu tava falando. Exatamente. Tem até um assim. vídeo aqui, ó. Os Paranormais. Era tudo combinado? O Celso Oh, Portiolli, que um legal. corte. Eu vou assistir depois, Vou deve assistir ser bem também. legal. ó. Ah, legal. Legal, muito legal. Se o Celso Portiolli falar, eu acredito nele. Eu Eu também. também. No Celso E se o Portiolli, João eu acredito. Kleber falar? Ah, daí já... para tudo. Então, cara, histórias que o povo conta, Ratinho, também Sim, era, era mais ou menos questão nessa pegada de aí. lenda Uhum. urbana, né? Das lendas urbanas, né? Enfim, cara, eles enchiam a nossa mente com esse imaginário popular, né? Esse do Ratinho aí é que o Brasil é muito grande, né? E cada sim. local tem uma história, né? E daí eles faziam uma Eu ne- simulação, né? Eu nem sei se aqui na região nossa a gente tem histórias também que... Tem bastante. Os avós Ah, que da contam Barreira. bastante coisa. Sim, é. então. A gente tem um parque turístico aqui que se chama Barreira e falam que lá é mal assombrado.
Teve a Revolução de 32 aqui. Sim, que foi morte. A batalha foi bem aqui, né? Na barreira. Não sei se foi. Acho que São Paulo perdeu a Revolução aqui. Alguma coisa assim, né? Ia ter a batalha, mas não. Foi a batalha que não teve, né? Isso. Batalha que não teve, alguma coisa assim. Mas enfim, tem todas umas histórias, né? Tem a questão de falam daí, tem uma época que tinha... Isso acho que em todas as cidades, de cemitério indígena, né? Sim. Que aqui já foi um cemitério Todo lugar indígena. acho que foi cemitério indígena. Porque eu acho que os índios não tinham um lugar certo, não sei qual que é. Mas eu acho que todo lugar vai ter índio enterrado, né, Olha cara? aqui, ó. Eles eram dono de tudo isso antes da gente. Olha isso aqui, ó. Ratinho abriu uma porta dimensional. E olha, cara... Muito bom, cara. Viu, eu lembrei de uma situação aqui no programa do Gugu. Lembra quando ia aquelas pessoas no programa do Gugu levar fotos ou vídeo de casamento lá, daí apareceu o fulano lá no fundo? Nossa, era Verdade. muito medo, cara. Que era tipo que aparecia... Ele morreu há 3 anos, Alguém mas atrás, passa a sombra aqui é dele. Lembra? Inclusive tem um filme, que ele é um filme japonês e tem uma adaptação americana. Só que ele o melhor é o japonês, que fala que espíritos, a morte está ao seu lado. Que a temática é exatamente isso. O espírito começa a aparecer na foto. Isso foi bem na conhecido. foto, o cara é fotógrafo e tal, ele começa a tirar e o espírito começa a aparecer nas fotos que ele tira. Aí tem toda uma explicação. A história do filme é boa e o filme é bem amedrontante. É esse aqui, ó. É, esse daí, ó. Meu Deus do céu, que medo, Dá cara. muito medo esse filme. Caramba. Esse filme, até pouco tempo atrás, eu considerava ele o filme mais aterrorizante de terror que eu já tinha assistido, assim. Só que se você reassistir ele hoje, a impressão que dá é que ele não dá tanto medo quanto deu na época que a gente era mais novo, né, cara? Mas foi um filme que me traumatizou bastante. Porque hoje você tem mais bagagem pra acreditar ou não nas situações. Ó, né? põe essa foto aqui, ó. Esse Ó, aqui? Era baseado, Caramba. naquela temática japonesa de fantasma, né? Que daí Sim. veio o chamado, veio a Samara. Então ela tinha esse Meu negócio Deus do céu. Meu Deus. de ser muito branca, com o cabelo no rosto e tal. Isso dava muito Essa medo. é a cena mais aterrorizante do filme, cara. Dela na Meu coberta. Jesus Cristo. Então, essas partes assim de foto, e ainda mais filmagem VHS na época, sim. né? Era muito ruim a qualidade. De qualquer coisa que aparecia lá, você acreditava, né? É verdade. E a família, às vezes, ali tá naquele momento de... Ainda não passou o luto, né? Sim. Daí trazia essas coisas na TV, né? Sim, é como você falou, a filmagem VHS em si, ela trazia uma coisa estranha, Sim. um chiado, assim, Então, até chuvisco, tem né? filmes hoje que se aproveitam dessa temática e jogos também que aproveitam dessa temática como se estivesse simulando uma câmera de VHS filmando, porque dava esse medo mesmo, essa coisa antiga, essa coisa chiada, essa coisa que... E também ligado a essa questão de que apareciam coisas, porque a câmera é algo que desbloqueia o portal com outro mundo, por isso que, sabe, umas coisas assim que realmente ficavam Mas sim, na nossa você já parou pra imaginária. pensar que a câmera é uma coisa muito à frente, muito louca, assim? Sim. Vamos supor, você tirou uma foto hoje, 2025. Aí daqui a 70 anos, tudo acabou, que mudou tudo, sei lá, explodiu tudo, mas a foto tá capturando um momento. Exato. Tipo, um momento na história, entendeu? Aham. Quão louco é isso, né? É muito complicado. É louco de ver. É verdade? Isso. Quando a gente vê foto antiga mesmo, né? Tipo, quanto mudou e tal. Hoje a gente tem foto todo dia, né? Isso. Antigamente a gente tinha foto só quando tinha aniversário, Nossa, quando... é genial, alguém inventou uma coisa pra capturar um momento, assim, que a gente não consegue. Exato. É muito legal. Seguindo aqui, temos realmente, cara, a intenção dele na TV Cultura era ensinar. Era trazer ali dicas pra gente e tal. Só que por que diacho ele usava aquela maquiagem, aquele cabelo bizarro que é o professor Tibúrcio lá do Rá-Tim-Bum, cara? Olá, classe! O Marcelo Taz, né, cara? Marcelo Mas por quê, Taz. cara? Por que esse aspecto de foto. morto mesmo, né, cara? De cabelo branco, dava muito medo isso. E eu acho que naquela época ainda o canal era ruim, né? Lembra que tinha uns chadinhos? Isso, tinha Daí imagem, ainda né? assim agravava mais o medo. Exato. E era meio preto e branco, né? Não sei se... Daí ele vinha num fundo... As cores não eram tão vivas, né? As cores eram meio monocromáticas. Não, ele vinha no fundo, ainda. ele vinha assim, ó. Até do Rá-Tim-Bum eu vi que o pessoal também fala que tem medo da esfinge.
Ah, Esfinge. Esfinge Eu era tinha meio medo da Esfinge, estranho, mas né? eu achava legal. Esfinge. Eu tinha mais medo da Esfinge do que o professor Esfinge, Tiburcio, eu ou não- era das perguntas da Esfinge? Ah, é as perguntas, né? Lá. É, porque, né, tem a história da Esfinge, né? Mas, cara, sabia, isso eu eu não achava assistia tanto o Rá-Tim-Bum. Eu assistia mais o Esse aqui, Castelo né? Rá-Tim-Bum. Dá medo também, É que pô. o Rá-Tim-Bum era 90, né? Aham. 1990. Ah, dá medo também, olha isso aí. É, cara. era bem estranho, né? For Ah, the estranho, bem, Pra um cara. programa de criança, Infantil, de... né, cara? Pô, a cultura tinha umas coisas, umas viagens dessas assim, de fazer uns negócios que dava medo mesmo. Olha isso. É, tá doido. No Castelo Rá-Tim-Bum, cara, nós temos ali um episódio que tinha um lobisomem, cara. Cara, dava muito medo também. Quer ver? Ele vai Aquele com mostrar. macacão verde? Isso, eu acho que é o mesmo. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Não, é o mesmo, só que... Eles colocaram um macacão. diferente só, né? Ah, é o mesmo do qual? É o Do mesmo Mundo da Lucas. Lua. É o mesmo. Acho que. Não, eu não sei, cara, porque esse aí, ó, Aproveitaram esse da daí fantasia. tem uns negócios meio branco. Nossa. Ó, esse é do Mundo da Lua. Mas olha esse dente aí. Esse daqui é do Aham. Castelo Rá-Tim-Bum. É, parecido. Olha isso, cara. Meu Deus. Caramba. Um episódio do Castelo Rá-Tim-Bum, cara. Eu não sei se daí depois no final era o. Doutor Abobrinha? É, eu acho que era o Doutor Abobrinha querendo aterrorizar ali. Era o pra- Marcelo Taz? Isso, é, o Marcelo Taz. Não é, né? Acho que não, né? Marcelo Taz Não, é o Doutor Abobrinha era outro. Era outro. É o Doutor Pompeu, Pompilho, Isso, é. Pomposo. É, parecia o Marcelo Taz, mas não é. Era, quer ver quem que era o ator? Vamos lá, vamos pro VAR aqui. Era Doutor Abobrinha. Mas olha isso. Meu Deus, cara. Dá medo isso aqui, hein? E o personagem que mostrava ali no Lucas Silva e Silva parece que é o mesmo mesmo, né? Acho que o... Acho que aproveitaram na época, a né? roupa, né? Mas esse do Lucas aí tá mais feio, não? Olha essa boca aí. Nossa, esse Megamente, hein? Era esse Pascoal, não, que era? Pascoal da Conceição, o nome do cara que fazia o Doutor Abobrinha. É, cara, mas olha esse, tanto o lobisomem do Mundo da Lua, quanto o lobisomem do Castelo Rá-Tim-Bum, do episódio que teve. Tinha uns que falavam que tinham medo também ali, a Arielle falou que tinha medo da caipora. Ah, mas eu já caipora não... Do Castelo? É, do Do Castelo Castelo Rá-Tim-Bum. Mas eu acho que depende porque ela é mais nova, Ela né? é mais nova. Acho que depende muito do... Isso, Porque é. a gente assistiu o Castelo Rá-Tim-Bum de 94 também. É, por aí. Daí a gente já meio que entendia, Porque né? a caipora e o... Ah, vai dar medo também, cara. Ah, dá, mas só que, cara, eu não tive tanto medo porque ela já chegava, porque ela era amiga. Ela não fazia maldade, né? Ela era amiga do Nino, Sim. do Pedro e tal. Então, ela não dava tanto medo justamente por ela ser amiga. Daí tinha também o ET lá, o Etevaldo, Godofredo. né? Não, o Etevaldo. Ah, tá. É, tinha o Etevaldo, mas também não dava medo Dava porque medo ele porque era também era bobão, amigo. né? E era bobão, ele era amigo, né? Era- Então, assim, ela... Ronaldinho Gaúcho. Exatamente. Pra quem não sabe, é o Ronaldinho Gaúcho. E você vê, né? Ele que fazia o Etevaldo. Informação pra você aí que, ó, quem não sabia, Bomba, galera. antes de jogar bola, né, nós tínhamos aí o Ronaldinho Gaúcho fazia esses bicos aí na TV Cultura pra interpretar o Etevaldo. E é engraçado que tinha o personagem mal e ele não era nada ele não era mal. de ficar com medo, né? É. Inclusive o Mal, cara, a gente foi na CCXP e nós vimos o boneco que era O utilizado, original, Enorme. É alto, cara. Eu grande, vi. grande pra caramba. Eu fui naquela mas, ó, exposição que teve no isso. MIS. Ah, legal. Lá atrás, uns 10 anos atrás, eu vi. É alto, grande, né? grande, Muito legal. grande. Seguindo, então, nós temos ali toda aquelas... Até hoje, né? O pessoal fala da Xuxa, né? Que a Xuxa tinha pacto, que a Xuxa, o sucesso dela era devido ao pacto. Tem toda a questão envolvendo ela até com a Ayrton Senna, né? Porque quando ela beija o Ayrton Senna, ela fala Feliz 92, pois é, cara. Feliz 91, Feliz 93, e ela não fala 94. Verdade. Entendeu? Tem tudo isso. Sim. Começou aí, né, e tal. E começou aí não, já tinha toda uma especulação. E daí teve a questão do disco da Xuxa ao contrário, que falavam pra gente que se colocasse as músicas da Xuxa, o disco, na verdade, Sim. na época, ao contrário, tinha ali invocações do Do mal, mal, né? enfim. Eu nunca pegou essas coisas, mas ficava Eu no acho nosso imaginário. que- Ficava. acho que Nunca ela- tentei também. Nunca tentei Como ela também, fazia tanto sucesso, é lógico que ela causava inveja em algumas pessoas, Claro, né? claro. Que começava a jogar essas situações, né? Claro, claro. Ela fez sucesso na América do Sul inteira, né? Sim, Até no mundo, acho, né? Exatamente. Imagina Ela daí qualquer coisa, esse aqui tá lá fazendo uma lavagem cerebral nas crianças aí, sei lá. Aham, sim. E hoje ela brinca com isso, né? Tanto é nessas imagens aí, ó, você pode é uma ver. brincadeira dela Ela aí. brinca com isso. Mas na época, pra falar que era
que não era verdade, era mais difícil, né? Ah, sim. Pra né? poder... Olha lá, ó, Folha Universal. Pacto com o mal. 92, ó. Ó, nos Estados Unidos, pastor acusa a Xuxa de ter aliança com o diabo e diz que ela vendeu a alma por 100 milhões de dólares. Olha só. As supostas relações entre alguns artistas famosos e rituais satânicos causam polêmicas há várias décadas. Rapaz, lá um pastor dos 100 Estados milhões de Unidos, dólares? né, na época. 92? Meu Deus. Viu? Olha isso, cara. E tem toda aquela questão- Um pastor dos Estados Unidos falando... Vocês viram aquele também do jogo Doom? Que é o jogo do PlayStation, né? É um jogo. Daí um pastor, um deputado falou, um pastor, agora eu não lembro, falou, isso aqui é um negócio que não, é do inferno. Ah. A criançada tá jogando, vai Viu? pro... Não, GTA, muito falou. Com Porque relação- naquela época era tudo novo, né? É. O GTA, né? Falou-se muito mais do recente, GTA. Sim. né? Vamos dizer assim. E também tem a história da Xuxa, daquele filme mais caliente lá, né? Que ela fez lá, que É. tem cenas com menor de idade. e tal. verdade. Exato. Era Era a a rainha dos Xuxa tem baixinhos. todo um, vamos dizer assim, uma mitologia em volta da Sim. Xuxa, né? Porque como se falou, o sucesso absurdo, o talento absurdo que ela sempre teve, e realmente daí traziam essas coisas, né? Ela foi um marco na TV desde adolescente, né? Era, o que eu falo pra você, era as fake news daquela época, É, que não tinha como a pessoa muito desmentir ou a população buscar conhecimento. verificar a Hoje em fonte. dia, né, a gente ainda tem fake news, só que você consegue ver que não é verdade aquilo que tá Cara, sendo falado. na época o pessoal queria linchar vilão de novela na rua. Exatamente. então. Até hoje, cara, tem uns que xingam. Ah, tem gente que pensa os que o atores, personagem é o tá? real, né? Exatamente. É, verdade. Seguindo, né, nós temos ali o Fantástico e toda aquela cobertura do possível bug do milênio ou fim do mundo, né, nos anos 2000. Era meio estranho aquilo, né? Que falaram que os computadores não estavam programados para virar pro ano 2000. Sim, você viu e daí que ia não- parar tudo. Não deixe ligado o seu computador Aham. das 23 e pouco até... Você tinha que desligar o computador pra não pegar o vírus lá, o bug lá. sei lá, Cara, que coisa, não? Aham, e tinha toda uma questão ali de uma, se eu não me engano, uma profecia de Nostradamus. É verdade. Que tinha toda essa questão Da passagem, ligada a né? isso, ligada teve- nos anos 2000. Teve anos 2000, depois teve 2012 também, lembram? Que saiu Eu até lembro, saiu até o filme, é. Aham, 2012. Que era o final do calendário Maia. É... Só porque o Maia lá não terminou, parou um dia lá de fazer o calendário, eles falaram que vai acabar aqui o mundo então. Não, é Mesma exatamente. coisa da Xuxa, então. Um dia ele acordou e falou assim, cara, vou parar de fazer esse calendário aí. Nossa, já tô enjoado já. Que loucura, não? bem isso. Alguém termina aí. Daí Alguém ninguém termina. fez. Um dia alguém vai terminar. Um dia alguém... Não vai ficar pra mim. Exatamente. E tem a questão também, cara, de sempre falarem que o mundo vai acabar por causa da profecia de fulana de tal, da Baba Yaga, sei lá. não sei É, da onde. tudo tem. Tem a Sempre questão também Nostradamus, Baba Yaga sempre aparece. Quando falaram também que tinha um asteroide que podia cair na Terra. É a primeira vez que um asteroide vai passar tão perto da Terra, você Sim. ficava com medo também. Nossa, isso aí era o pior, né? Cara, porque daí em contrapartida daí já tinha aqueles filmes que passavam, tipo Armagedon, Sim. Impacto Profundo. Cara, Qual que era aquele filme? Esse filme Impacto Profundo não era filme pornô, viu? Era um filme que realmente caía lá eram 2 meteoros. Daí caiu um menor e o segundo eles conseguiam evitar, alguma coisa assim. Mas era toda Qual que essa era o temática. filme que as placas sísmicas começaram a se colidir pra Esse poder daí acabar o eu mundo? acho que é o 2011, né? 2012. 2012, É esse? acho que é. É que acho Daí que tem o um- Cristo, que aparece o Cristo quebrando. Esse aí é o 2012. Outra vez, que todo mundo dizia que, acho que 12 do 12, não era 12 do 12 2012, né? Eu acho que é. Eu acho que era. Acho que é. Ia 12, acabar, 2012. ia acabar o mundo, né? Enfim, 2012 ia acabar o mundo. E a gente ficou sabendo, inclusive, na época, lá em 2000, ficamos sabendo de histórias de pessoas que tinham feito grandes dívidas, que tinham feito, assim, coisas Nossa. achando que realmente o mundo ia acabar, assim, sabe? E acabou não acabando. Se for pegar bem certinho a história, em vários momentos, assim, teve esse boato que o mundo ia acabar, né? Em várias épocas, assim. Isso faz parte, acho que, da história da humanidade. Tamo aí, né? Exatamente. 2025. Tem uma corrente aí que se apega em alguma coisa e começa a criar como se fosse verdade, Mas né? aí que tá. O dia que for acabar, ninguém vai falar, mentira. Ninguém vai acreditar, né? Outro trauma que nós tínhamos, não tanto assim pelo que ele fazia, porque ele era um terror dos mágicos da época, né? Só que a própria pessoa dele, né? A máscara, a vestimenta dele, Tudo de preto. tudo de preto, era algo que causava medo na gente.
E também o fato de não saber quem era, né? Ficou um tempão a gente não sabendo quem era o Mr. M, né, Fernando? Mr. M. O Val Valentino, até apareceu na foto dele. Como que que era ó. o príncipe dos O príncipe dos Os mágicos queriam bater nele, né? Isso, Porque verdade. ele revelava tudo. Revelava, né, os segredos ali da mágica. Bater entre aspas, né? Mas processaram, acho que Mas ele, olha a né? máscara, né, cara? Não, dava era medo. muito estranho. Ele isso era aqui. muito estranho, assim. E lembro que passava no Fantástico, né? Aí... E essa imagem até que tá bonita. Coloca no VHS pra você ver. Deve ficar mais verdade. mais tenebroso. Aqui, anos 2000, que esse aqui tá muito novo. É anos 90, né? Anos 90, 2000, não sei, deixa eu ver. Aqui já dá um pouquinho já mais dá um de pouquinho, medo. é. Mas assim, eu lembro que passava no Fantástico, no meio do Fantástico, quem apresentava era o Cid Moreira, né? Aí ele falava, no final do Fantástico você verá a resolução dessa mágica. Daí ele no final mostrava o que era a resolução. E era sempre um espelho gigantesco. E ele foi se revelar, foi revelar o rosto dele no Gugu, né? Sim, no foi Gugu. Acho que o Gugu pagou uma nota pra deve ele, ter né? sido, né, cara? Ah, Deve aqui, ó, ter ficava sido. assim, ó. Ó, olha isso. É. Olha lá, Olha, o Cid Mr. Moreira M. falando e ele ali, ó. É muito estranho. É muito estranho. Seguindo ali, cara, nós tínhamos os episódios também ali do Chaves e Chapolin ligados ao terror, né? O do lobisomem, do Abomineve e Homem das É Naves. verdade. O Do Duende. Duende, aquele gigante também. O bebê jupiteriano. Você é louco, aquele bebê gigante era muito estranho, cara. Cara, porque os efeitos efeitos especiais era muito precário, né? Acho que isso dava mais medo ainda. Dava mais medo, exato, porque ficava uma coisa muito, muito bizarra, muito Cara, muito grotesca. bom ali isso, cara. Coloca o bebê jupiteriano aí. O bebê jupiteriano parece muito um amigo meu, cara. Então não vou falar quem que é. Bebê jupiteriano. O ator que acho que faleceu esse ano, se eu não me engano. Do bebê. Ah, sim. É. Se eu não me engano, ele acabou falecendo Olha esse isso, ano. cara. Olha aqui, ó. Ano passado. Põe a foto ali, ó. A foto. Vou pegar aqui uma foto aqui. Acho que Aqui, já ó. aparece A aqui. primeira ali, ó. Aí, ó. Olha isso. Cara, era muito Meu estranho. Deus. Eles usavam uma fraldona, não usavam? Nossa, é muito E estranho. ele vinha com lá, ó, o disco voador feito de isopor. E tinha o dos duendes também, Ah, né? esse Que era aqui, aqueles né? Nossa, eu lembro muito disso, pequenininhos cara. E tal. Vi beber água da Jamaica, e daí ele Isso, aparecia. verdade. Aham. Aqui, duendes. Nossa, os duendes davam medo mesmo. Chapolin. Chapolin. Os duendes davam medo mesmo. Olha isso, cara. Cara, olha essa isso. Não, e outra, Olha um isso. deles era, ó, era com chifre, era todo um... É. Era muito estranho. É Lembra do diabólico, não? Xerrim, Xerrion do Diabo também, Nossa, lembra? verdade. Era de um garçom? Eu não lembro. Sim. Não lembro. Era Xerrim pra o quê Ah, mesmo? Eu não vou lembrar agora. E Xerrion pra desfazer. Era uma coisa assim, era né? tipo igual a buzina paralisadora. Aham. Era um comando. E no Chaves a gente teve ali o episódio dos espíritos zombeteiros. Nossa, Sim. E verdade. o clássico episódio da Bruxa do 71, Da né? casa, Da né? casa da Bruxa do 71. Outro gato. Que aquele lá é cinema, aquele Os episódio. espíritos zombeteiros é muito bom, né? É. Que ele fica embaixo da Porque até- mesa. É. Daí eles estão com a mão dada assim na mesa. Daí acho que a Dona Florinda fala, né? Se os espíritos estão aí, batam 3 vezes. Aí o Kiko tá passando mal do outro lado da porta, ele bate a cabeça na porta umas 3 vezes assim, ó. Tá. Aí o Chaves embaixo já faz uma da cruz Não, mas aqui, muito o bom. que dá mais medo nesse episódio, não sei se é nesse episódio, é aquela máscara que a Que a Ah, esse é o Chiquinha- filme de terror. Filme Pode de tirar- terror. pode tirar a Isso. máscara, Chiquinha. Põe aí, máscara da Chiquinha. Chiquinha, já falei para tirar a máscara, mas eu já Muito tirei. feia mesmo, cara. Olha isso. Olha essa Entendeu? máscara, cara. Aqui, ó. Essa primeira aqui. Olha isso, cara. Dá muito medo. Olha isso, cara. Você é A louco. qualidade da máscara naquela época era boa já, boa, não? boa. Aquele dia da morte do Seu Madruga também, que aparece uma caveira na frente. Ah, ele vai olhar no espelho. Também. Olha os Madruga. efeitos especiais, não. O senhor não vai morrer. Vão matar o senhor. E o episódio da Bruxa do 71, que pra mim é um dos melhores, um dos episódios mais bem Sim. dirigidos, assim, do Nossa, Chaves. esse episódio Acho que é se de fosse cinema. pra- É. Cinema. Acho que Porque, foi. cara, todo episódio... Ali, ó. Aquela do canto lá, Fernando. Aquela lá do canto. Essa aqui? É. Essa A foto Casa da Bruxa. Cara, essa é muito, porque você tava assistindo, quando a gente assistiu pela primeira vez, tava assistindo, cara, não é que realmente era bruxa Verdade. mesmo? Exato. Né? Tudo que eles falavam é verdade, olha só como E que é foi- dentro da casa dela. E a primeira vez que a gente assistiu foi a primeira vez que apareceu a Casa da Bruxa. Exato, porque Isso nunca foi tinha muito. aparecido. Já apareceu É. a casa da Dona Florinda, do Seu Aham, Madruga, mas sim. dela não. Dela não. Aí, o que acontece? No final, era só o imaginário deles Sim. e aparece ela dando pirulito Pirulito. pra eles. Eles ali não e tinham nem tal. entrado na casa Não ainda. tinha nem É. entrado. É, Muito, cara, esse muito episódio bom. é genial. Muito bom Simplesmente mesmo. genial.
Tivemos ali alguns episódios também de Coragem, o Cão Covarde, que Sim. dava medo. O Coragem, o Cão Covarde já foi um pouquinho da minha adolescência. Era, não foi pra tanto, cima dos anos 2000 ali. Isso, É, meu também. Mas, cara, tem cada episódio bizarro, assim, que é absurdo. E tem assim. episódios que você for pegar fundo, assim, tem mensagens subliminares. Tem Ah, é? histórias, assim, que realmente Tem alguns são muito macabras. Tem alguns episódios, assim, que se assemelham aos contos do Stephen King, cara. Sabe? Tipo, aquelas Sim. coisas de alienígena chegar, ou de algum... Sabe? A forma, a narrativa dos episódios lembra bastante. Ó, a história os que inspirou contos. a série Coragem, o Cão Covarde. Ah, então tem uma Que história. Tem, olha lá, ó. ó. Tem umas coisinhas estranhas. É bem É. estranho. Exato. O americano sabe fazer, né? Sim. Seguindo nessa linha de desenho, Fernando, aí no nosso roteiro, nós colocamos um episódio do Pica-Pau, que foi eu que lembrei, que é aquele episódio em que uma moça tenta atrair o Pica-Pau, que fica fazendo assim pra ele. Daí, só que daí tá atraindo ele pra Uma boca pra grande. uma boca de um demônio, assim, Sim, um bichão estranho. Que era com fogo. E era pra um sacrifício, pro Pica-Pau ser sacrificado mesmo. É pra aquela entidade lá que ela servia, Sim. que a moça servia. E a moça, assim, no início ela é bonita, por isso que atrai ele, ó lá. O primeiro ali. Atrai ele dançando, né? Tipo... Caraca. Já é errado pra criança porque ela tá, ela tá sensualizando e o Pica-Pau tá sendo atraído por ela ser sensual. Na verdade, era o bicho aqui, né? Não era Povo. isso? Aí no final... Não, esse bicho aparece no final. Esse bicho aparece no final. Esse aqui? Não, Porque bicho. essa moça aqui trabalhava pra esse bichão aqui, ó. Ah, Entendeu? é verdade. Pra tentar levar os dois pra sacrifício Eles pro ficam bichão. brigando, né? Exato. Aí no final, eles ficam brigando pela moça. Sim. E no final, Essa daí música. eles acham que esse bicho aqui é a moça, mas na verdade não é... Era outro... Tava terminando. Outro É, objetivo. isso. Eles caem aqui nessa frigideira aqui, né? Isso, olha É. que estranho, cara. Muito estranho isso daí. Dá medo, Eu era né? criança. Cara, Dragon Ball Z, ele é um fenômeno, né? A gente, já que a gente tá falando de desenhos, não sei se o Rodrigo também foi tão ligado em Dragon Ball. Sim, assisti. Assim, mas a saga Cell, que foi quando apareceu ali os primeiros androides, que é aquele gordinho e o Dr. Mark Gero, e depois, quando apareceu a primeira vez o Cell, que o Cell tava numa cidade matando as pessoas, e daí eles vão lá investigar, aí o Cell pega o Yantia, o Yantia ou o Kuririn? Ele pega o Yantia. Pega o Yantia, Tapa a boca dele. pro Yantia não gritar. Esse episódio, cara, era muito amedrontante, dava muito medo mesmo. Realmente, aqui o Dava muito medo. Android 19, né? E esses Android, esse principalmente, e o Mark Gero, eles são muito mais amedrontantes do que os próprios porque, Android assim, 17 e 18. Essa saga é um pouquinho antes da saga do Trunks, que ele derrota o Freeza, né? Que ele corta o Freeza no meio. Aí, o Trunks do futuro. É depois. Não, é antes. Aí ele vai e conta, fala assim, ó, daqui a tantos anos, tanto tempo vão chegar os androides e tal ilha. Então vocês se preparem. Então, o Trunks é antes dessa Então, é um pouco antes, entendeu? Isso, Trunks, entendi. Aí, daí que passa algum tempo, daí o narrador fala, enfim, a Terra está em paz depois de Trunks derrotar o Freeza e tá. Porém, daí começa a história dos androides. Aí teve a coisa Passou do Goku alguns ter um anos. problema no coração. Daí a gente ficava com aquela sensação de, puta, quem que vai salvar o... Né? Caraca, hein? Não, deu bastante medo nesse sentido, esses episódios. Fred Krueger, cara. Fred Krueger, ele, assim como Chuck, era um filme que passava bastante ali no SBT também. E passava também as chamadas do filme durante a programação e a gente via, né? E a figura do Fred Krueger em si, e toda a temática dele aparecer no sonho e pegar as pessoas no sonho. Era o pior, né? Porque Era passava pior. esses filmes de madrugada e Exato. na hora que você ia dormir. E exato. agora eu quero ver como que Dá vai pra gente fazer até uma sugestão aí de programa, fazer episódios falando sobre filme de terror, como a gente conseguiria se safar aí desses vilões. Isso, como Seria que, legal, né? Como que a gente exatamente derrotaria os vilões aí ou fugiria deles? Seria legal essa temática. Mas ele era muito feio, não? Olha isso. Não, cara, eu acho assim, desses filmes de terror dessa época, que eram os slashers, né? Tinha o Jason, o Michael Myers, tinha o massacre, o cara da massacre da Serra Elétrica lá, Isso, Leatherface. Isso. Pra mim, na minha opinião, o Fred Krueger era o mais aterrorizante por causa da caracterização. Se fosse um baile a fantasia, esse é o pior. Sim, exatamente, cara. Olha isso. E o ator também, né? Tanto é que tentaram fazer um remake com um outro ator, não ficou tão bom igual esse, cara. E o clássico é o clássico, né? Não dá. E assim como o Fred Krueger, né? Como ele tinha essa questão da maquiagem, né? De toda
a questão da deformidade no rosto e tal, que dava medo, nós tínhamos um que, embora fosse amigo, fosse o herói, um dos heróis do filme, mas no Goonies nós tínhamos ali a presença do... Como que é o nome dele? Né? Do Slot, né? Do Slot, que pela essa cara dele deformada, esse jeito dele, ele dava medo na gente quando a gente era pequeno também, né? Dava medo E toda mesmo. a história envolvendo o Goonies ali, a caverna, o barco do pirata, Sim, né, Rodrigo? Que tinha uma cena lá na caverna lá que começava a cair, o pessoal popular, né? O Isso. local, daí ele salvava. Era como se fossem armadilhas, né? As armadilhas. Eles tinham que passar por jogos, assim, Isso. vamos dizer assim, tipo, coisas pra eles irem avançando, né? Sim. E realmente todo o filme, a questão do mistério ali envolvendo Fantasia, o tesouro pirata. Era bem tá? fantasioso. E o dava slot medo. era bonzinho, né? Dava bem medo. Mas era bem Sabe deformado. um que eu tinha um pouquinho de medo? Aquele dragãozão do História Sem Fim, aquele bichão. Ah, nossa, Sabe? esse O filme era livro bem lá, legal. que ficava em cima do Isso, livro? aham. Aquele bichão lá dava um História pouquinho de Sem medo em Fim. mim, embora também fosse um personagem do bem. É filme de 84. Esse aqui, né? Esse dragãozão aí dava um jeito Era ruim. meio estranho, né? meio Parecia um estranho. cachorro e. Era animatrônico, né? Aham. Nossa, Era- bem legal, né? Era um animatrônico que, assim como em Star Wars e tal, fazem excelentes Era trabalhos, né? meio É. estranho. Sempre torce para que o cinema continue cada vez mais utilizando, né? Efeitos práticos e não Sim. tanto Efeito. efeitos computadorizados, CGI, CGI. E é isso, o que a gente trouxe no roteiro aqui era isso que nos dava trauma. Lógico que tinha bastante coisa, né, que a gente pode ter esquecido. Aí nos comentários você pode aí também dizer o que te dava trauma na sua infância, né? Lembrando que a gente teve participação lá no nosso Sim, Instagram, né, Nós Fernando? abrimos uma caixinha de perguntas lá, né? Qual o maior trauma de infância que você já teve, né? Aí o Rodrigo Fagak falou Chuck. O Murilo 3121 falou O Gil Gomes. Ele falava assim, hoje! Ele falava assim. Aqui agora. No Aqui Agora acho que passava de tarde, né? É. Era um programa de investigativo do SBT. Telejornal do um telejornal, Silvio né? A Pri Tuchins que falou Chupacabra, nós falamos aqui do Chupacabra também. A Tainara de Curitiba falou Chuck, né? Também falamos. O Yali Oficial falou Professor Tiburcio do programa Rá-Tim-Bum, bem lembrado, nós sim. falamos também. O João Mendes falou Lendas Urbanas do Gugu. Ok. Falou também episódio do Terror do Chaves, nós também comentamos esse. O Ronaldinho falou que A Mosca, o filme A Mosca. Cara, esse filme, A Mosca, muito bem lembrado pro Pegar Ronaldinho aqui. aí. Cara, dava muito medo na transformação, porque ele era tipo um cientista em que entrou ali na hora da experiência dele, entrou uma mosca. E daí misturou com o DNA Nossa. dele. É alguma coisa assim, cara. E Esse esse eu nunca assisti, mas. aí o filme Caraca. era em si toda a transformação até ele se tornar... E o ator é famoso, né? o ator que do fez o Jurassic Independence Park, Day. Independence Day, Ele era o esqueci nome professor dele. lá do Jurassic Park. Ó, aqui aparece bem, ó. Nossa, olha isso. Caraca! Ele virava essa criatura aqui, ó. Passava na tela. Eu acho que esse daí Deve passava ter na passado. na Globo, cara. Eu acho que era na Globo ali no Domingo Maior e tal. Ah, aqui Mas aparece bem, ó, como ele vai ficando. Ah, ó, Nossa. ele vai se deformando, cara. Sim, ficando horrível. E daí tem uma outra grande transformação que é muito lembrada, que me dava medo também, era do lobisomem. Nossa, essa é uma das Lobisomem. melhores É, transformações. um lobisomem americano em Londres. Isso é um clássico. Cara, Londres. foi uma das figuras que mais me aterrorizou na infância, foi a figura do De lobisomem, cara. 81. Tinha muito filme de lobisomem, tinha esse, um lobisomem americano em Londres, tinha o Bala de Prata, que era do menininho na cadeira de roda. Tinha o lobisomem americano em Paris também. Isso, aí tinha também o Lua Negra também, que era um lá do... que o irmão vai visitar a irmã e fica num trailer e ele é um lobisomem e tal. Sei. E daí o cachorro salva o dia. Cara, eu tem vezes que até hoje me dá vontade de assistir esses filmes. E eu assisto, assim, os 3 seguidos. Eu assisto o Lobisomem Americano, eu assisto o Bala de Prata e assisto Você é o ficcionado Lua com de lobisomem. Sangue. Cara, eu não sei se porque... Tem que assistir no dia de lua cheia. Eu não sei se foi porque me deu muito medo quando eu era pequeno e hoje não me dá mais, eu assisto mais por curiosidade, mas eu gosto muito da figura do lobisomem, cara. Tem um filme novo, inclusive, saiu esse ano aí, Lobisomem. Isso, Tem que- exato. O temos que pessoal não assistir. falou muito bem da A24. Da A24. Não, que pena. Não falaram muito bem. Falaram aqui também Zé do Caixão. Vou colocar Zé do aqui, Caixão, né, cara? Que ele Esse trazia clássico aqueles filmes brasileiro, dele, né? Os mais novos acho que não conhecem, né? Ele tinha os filmes dele, né? Sim, independentes, E né? teve uma época que ele apresentou na Band, o Cine Band Horror, ou Cine Sinistro, alguma coisa assim, que traziam também filmes da série B ali, do Crash, do Trash, do Gore,
dos Porque eu Estados acho que Unidos. esses filmes deles aí, do Zé do Caixão, é dos anos 50, né? Porque eu Que sei é preto e branco, que eu tudo. sei que você conhece o Cine Band Privé. Mas antes, na sexta-feira, tinha o Cine Band Terror ou Cine Band Sinistro, Eu lembro né? que você ficava muitos dias sem cortar a unha, sua mãe falava, que cortar essa unha? Tá parecendo o Zé do Caixão. Exatamente. Olha a unha dele. E eram unhas reais que ele deixava crescer mesmo. Ele não colava aquilo ali, não, velho. É o Cine aqui, ó. Band Que Terror. loucura, não? É, ó. É, Essa foto aí A mostra. pergunta que não quer calar, como que ia no banheiro? É, meu amigo. mas acho que a outra verdade. mão... Era as duas mãos, será? Era as duas mãos. É, não sei se era uma mão só ou se eram as duas, porque aqui aparecem as duas, ó. É, mas aqui tá com a cozinha cortada já. É, Ou pois senão é. ele fazia o famoso mãe. Não, eu acho que ele ia no banheiro só antes do banho. Cine né? Band Terror, eu Limpava acho. no banho daí. É mesmo assim, né? Imagina. Que estranho. Ó, Cine Trash. Não, Aqui. eram esses filmes assim, muito trash, assim. Que se Nossa, você esse for do assistir- palhaço aqui dá muito medo. se você for assistir hoje, você dá risada, mas dava medo, cara, por causa das figuras, né? Cine Sinistro, Cine Band Mistério. Passava na sexta-feira à noite, né? Esse filme dos anos 70 e 80 era... Eu acho que tinha mais medo naquela época do que Sim. os filmes de agora, né? Eles Sei lá, usavam muito efeito prático, É. né? O efeito prático dá mais medo por ser mais natural. Ele não te tira muito da realidade, né? O pessoal comendo o cérebro lá dos mortos-vivos. mortos-vivos, Aqueles... verdade. Nossa, aqueles... Pô, passava esse, Parecendo. filme, passava esse filme no cinema em casa, à tarde. Pois À é. tarde. Outro que passava à tarde também era aquele da bolha assassina, Ah, sabe? é Que era tipo uma gosma sei, que ia, verdade. dava medo verdade. também, A cara. coisa, não é? Não, a bolha mesmo. bolha. É a bolha assassina. se Palhaço não Assassinos também. Esse me deixou com medo por muito. Palhaço Assassino Sideral. Espaço me engano. Sideral. Esse Sideral, aqui, ó. alguma coisa assim. Lembra que tinha aquele filme do Esse do aqui, carro ó. que atropelava as pessoas? É o Christine. Christine. Christine, o carro assassino. É um filme adaptado de um conto, de um livro do Stephen King. É. Stephen Nossa, esse aqui King. dava Esse medo, dava hein? medo esse filme Dava também. medo. Mas que dava medo. Lembra que eles eram palhaços, tipo alienígenas? Caraca, Sim, cara, dá medo mesmo. Nossa. parece resto de gordura. Estranho, Lembra exato. que eles capturavam as pessoas e ficavam tipo num casulo assim? Vocês lembram disso? Ah, lembro. Eu não assisti muito esse filme aí, não. Eu não vou lembrar tanto, mas eu lembro da Eu tipo, figura. morria de medo de assistir, né? Aham. Aqui, ó. Nossa. Mas era... Ficava tipo Olha um que maluquice, cara. casulo assim, ó. Dava muito medo, cara. Que tá louco. Horror. Deixa eu ver o que mais aqui. Hoje a gente dá risada, mas naquela época É. ela era meio... É, Ariake falou Premonição. premonição, dava O medo. Evandro de falou premonição. Chuck Boneco Assassino. O Jonatas de Curitiba falou A Profecia. Assisti quando era criança. Fiquei bons dias sem dormir. Viu, Premonição foram filmes que deixou a gente com trauma. O primeiro, de avião. Sim. O segundo nos deixou com trauma de andar atrás de carro Caminhão. de caminhão com tora de madeira, Sim. né? E o terceiro de montanha-russa, né? É. Foi montanha-russa. Até o tomar terceiro. banho. Qualquer coisa que a pessoa fazia, a pessoa morria. Exato. Cara, esse filme Premonição eu lembro quando lançou e era uma situação assim da gente ficar... A gente na nossa vida ficar pensando nisso, né? Aham, de Era como meio você- estranho. Mas Igual- assim, naquela época, as pessoas não tinham muito acesso à viagem de avião, né? Vocês tinham essa percepção? não, Era não muito tinha. mais difícil, né? Mas aí em seguida, né, que acontecia os Sim. fatos, a gente ficava com medo, né? Sim. E você ficava com medo também. Cara, uma coisa que eu lembrei agora, pesquise aí, Os Aventureiros do Bairro Proibido. Ah, isso era Tinha legal. uns bichos muito cabulosos Aventureiros. dos Aventureiros do Bairro Proibido. Também era um filme que passava na sessão da tarde. Que monstros, bicho? Põe monstros. Ó, esse cara dava medo. Aqui, ó. Esse daqui, um monstro bizarro, mas esse cara aqui, ó, O que era um filme? era um filme. Ó, esse daqui também, que era tipo esse gordão aqui, Esse ó. aqui? Dava muito medo desses bichos aí, cara. Você não lembra desse filme? Cara, eu tenho um Quer filme ver, que... ó, é do... É com o Patrick Swayze, né? Não, Tem um é o- filme, é o Tyson. Russell- Tem um filme não, que eu é o- assisti quando criança é e o- nunca lembrei o nome. Será que é esse? Pode Porque, ser. porque eu lembro Diga que aqui. eu Pode lembro que ser. eles estavam jantando numa mesa, daí tinha um trenzinho passando, é esse? É o... Não lembro, cara. Não sei se é esse, cara. Não Cara, eu vou sei. ver, porque esse filme eu sempre quis procurar, porque eu lembro É, que o ficou Aventureiros marcada na minha do Bairro vida. Passava muito, cara. Pô, o nome... Esqueci o nome do cara, pô. Não é o Russell Crowe, Ah, o que morreu. Kurt Russell. Kurt Russell, isso. Sabia Verdade. que tinha o Russell. O Kurt Russell, né? Era um dos O brucutus. Russell Crowe é do... É do Gladiador. Gladiador. Cara, esse filme dava medo também. E pesquisa Dava aí pra você assistir. Hoje não vai dar tanto Sim. medo, mas assim, É. na época, né? Na época.
Acho que é isso. O que mais? Aqui a Arielle falou Casa de Cera, bom filme também, gostava bastante. A Clélia falou A Cuca, acho que era bem legal. O Sítio do Pica-Pau Amarelo? A Casa de Cera, a Cuca do Sítio do Pica-Pau Amarelo que vocês conhecem, que é o mais recente, não é tão amedrontante. Mas a Cuca do Passou nos Sítio do anos Pica-Pau 80 Amarelo ali, que passava 70, lá 80. na Cultura, Na primeira versão. era né? estranha, cara, era estranha. Fantasia, acho que era meio macabra. Sim, exatamente. Quem mais aqui? O Fernando Farmacêutico falou episódio do Lobisomem no Mundo da Lua. É. A Sabrina falou Os Outros, 2001, aquele filme com a Nicole Kidman. Esse filme é Muito bom muito esse filme, tem um plot twist estilo... Quem não assistiu ainda, assista. Estilo Sexto Sentido esse filme aí, muito bem bom. parecido mesmo. Muito E bom é isso. mesmo. É isso, as participações. Você que não nos segue, a gente já falou, siga lá, @resenha.pop no Instagram. A gente sempre faz lá caixinhas de perguntas relacionadas ao episódio e a gente comenta aqui a sua participação com a gente lá. É isso, esses foram os traumas da nossa infância. Comente se tiver outro trauma que a gente não falou. E obrigado, Rodrigo, por estar aqui com a gente hoje. Obrigado vocês mais uma vez pelo convite e precisando dos próximos episódios aí, estou à disposição. Opa, com certeza, cara. Você enriquece demais a nossa conversa aí. Então é isso. É isso, sacanagem. Eu pesquisei aqui, ó, traumas de infância anos 90 TV. Apareceu o Michael Jackson aqui, ó. Brincadeira, viu?